existe um ataque constante à pessoa do presidente da República. Bom, independente de você gostar ou não da figura do presidente, ele é o presidente, ele foi eleito. Isso é uma piada. Como é que a gente não fica revoltado com isso? Enquanto isso, os brigadeiros prendendo e eles soltando, policiais civis investigando e eles soltando. Boa noite! Olha só, e eu estou vendo aqui que nós temos um convidado especial que estava de aniversário ontem, viu, Gustavo? Eu quis fazer essa surpresa, porque ontem o nosso craque, o nosso amigo Políbio Braga, fazendo 81 anos, Políbio. É isso mesmo, meu irmão? Olha que felicidade, que honra ter aceitado o nosso convite. Lógico que eu não te parabenizei ainda antes, porque eu queria fazer isso em público aí, para o nosso grande público que já está entrando aqui na nossa live. Mas olha, parabéns, que Deus te abençoe, que tu tenha muita saúde, muitos e muitos anos ensinando o jornalismo sério, respeitoso, verdadeiro. Gustavo, fala primeiro antes do Políbio falar, Gustavão. Não, olha aqui, Gustavo, deixa eu só contar uma coisa aqui sobre o meu aniversário ontem. Ontem, um amigo meu me ligou e disse assim, olha, Políbio, parabéns, quantos anos tu está fazendo? Eu digo, 81. Aí ele disse assim, rapaz, tu sabe que eu não te dava 81? De jeito nenhum, tu não passa essa impressão de que tem 81. Eu fiquei bem contente, sabe? Aí perguntei para ele, mas quantos anos você me daria? Ele disse, no máximo uns 80. Máximo uns 80. Aí tive que dar risada, sabe? Que alegria ter você aqui conosco, Poli. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, deputado. Que alegria estar sempre com o senhor aqui no nosso encontro de domingo à noite. Um final de semana de muita conversa, muitos trabalhos, palestras, entrevistas. Está sendo muito legal, porque quando a gente entra para a carreira política, para tentar uma indicação como pré-candidato, a gente tem que atender os convites das pessoas. Então, foi muito legal. Eu estive no litoral nesse final de semana e deu para trabalhar bastante, conhecer bastante gente, participar de programas de rádio, enfim. Acho isso importante. Mas, Políbio, olha, o que vai te enriquecer isso aí, o Zuco já sabe disso aí, Gustavo, tu não pode nem avaliar, porque uma coisa é o jornalista trabalhar numa redação, trabalhar como você trabalha, como eu trabalho, né, vendo as coisas, registrando. Agora, outra coisa é você ir de cidade em cidade, você olhar olho no olho as pessoas, você botar a mão numa semente de soja e ver que ela é redonda e tem cor verde no início, entendeu? Que a maioria dos jornalistas do agro não sabe nem diferenciar uma espiga de milho de uma espiga de trigo, e ver as pessoas, os sentimentos, conhecer as cidades, ver a temperatura do pôr do sol de cada localidade, as experiências de vida, as contradições do nosso povo aqui do Rio Grande do Sul, né? Isso aí, você vai enriquecer nisso aí como você nunca enriqueceu em toda a tua vida, pode ter certeza. Pergunta para o Zuco. Excelente. Não, eu me considero... Esse estado aqui é uma paixão, Vitorino, é uma paixão. Olívio, eu me considero realmente um presente, porque fazer uma boa política que dá resultado... Tu conhece as pessoas, tu entende o teu Rio Grande do Sul, tu entende o teu país, entende que nós podemos entregar muito. Mas olha, eu quero mais uma vez te parabenizar e muito obrigado por aceitar, né, a nossa live. Eu tenho um grande respeito, um grande carinho por ti, não só pelo profissional que tu és, mas pela forma que tu me trata. Tu sempre brinca, sempre fala, viu, Gustavo Políbio, sempre fala, olha, eu não vou enrolar ninguém. O meu apoio, o meu voto, ele falava já há mais tempo, está muito definido, e ele tinha dito em várias oportunidades, o apoio à minha pessoa, e isso
me enche de orgulho ter um apoiador como você, Políbio. E eu quero aproveitar... Eu não vou renunciar em abril, viu, a essa posição. Eu quero... Não, nós já vamos falar sobre isso. Eu quero aproveitar também, eu não sei se ele já entrou aqui, ele estava me mandando um zap. Hoje nós temos 2 aniversariantes que, para mim, são pessoas que estão no meu coração, que um é o meu irmão, General Marcelo Zucco, que está lá em Boa Vista, comandando a Brigada de Selva. Eu já fiz um vídeo para ele, já liguei para ele, e eu tenho um grande carinho por ter o meu irmão mais velho. Meu saudoso pai não está mais aqui, e o meu irmão mais velho foi uma das pessoas responsáveis aí pela minha criação. E o meu irmão, que não é de sangue, mas é de coração, Tarcísio Gomes de Freitas, já falei com ele também, parabenizando. Hoje eu conversei com o Tarcísio, está de aniversário, um craque. Se tudo der certo, o próximo governador de São Paulo. E ele já tinha me dito antes de como está sendo difícil, né, uma eleição contra todos lá, porque mídia, grande parcela dos partidos que perderam as tetas, mas o Tarcísio está pujante, crescendo cada vez mais nos números lá no estado de São Paulo. Então, quero parabenizar o General Zucco, o ministro Tarcísio, e mandar um beijo muito especial também para o meu amigo Yonder, que está no hospital, está em recuperação, meu colega de turma, também de academia, também amigo do Tarcísio, que vai superar todas as dificuldades. Yonder, minha melhor continência, meu carinho a ti, meu irmão, sabe o quanto eu te adoro, e nós vamos estar juntos. Vamos lá. Eu sei que a minha mãe também está em Torres, deve estar ali perto do Gustavo, porque o Gustavo está no litoral ainda, né, Gustavo? Não, já estou de volta em Porto Alegre. Já voltou? Voltei. Bastante movimento na estrada, viu? O pessoal que está saindo do litoral, recomendo. Pesado, né? Trânsito fica por aí mais um pouquinho, o movimento está intenso. Gente, nós temos algumas pautas hoje, eu vou pedir para que vocês agora parem um pouquinho o que estão fazendo, compartilha, quem tiver pelo Facebook, se inscreve aí, quem tiver pelo YouTube, compartilha nosso link, que hoje a nossa live vai estar muito especial e nós vamos pegar pesado. Nós vamos falar a verdade, nós vamos falar a verdade e é importante vocês saberem de alguns fatos em detalhes. Vamos falar do sempre criminoso que declarou que pediu para que sequestradores fossem soltos. Vamos falar também do absurdo do aumento do combustível que a Petrobras está impondo, sobre a pouca vergonha do ex-governador pedindo pensão depois do Parlamento Gaúcho ter votado a extinção desta pensão, e também de um evento que teremos de amanhã sobre o ProArmas. Mas vamos começar, para a gente falar, para o Melo colocar o vídeo. Eu vou querer escutar o Políbio, porque eu sei que o Gustavão está bem por dentro da questão da Petrobras. Eu quero escutar o Políbio sobre essa questão da declaração do Lula. Melinho, coloca o vídeo aí, que a gente viu esse mau caráter, esse criminoso, admitir que pediu para que sequestradores fossem soltos. Coloca aí o vídeo, Melo, por favor. Eu já senti de cara, para mim poder respirar melhor, eu tinha que me levantar, não dá para ficar em pé, tudo, tinha que me levantar, encostar o nariz lá no cano e puxar o ar. Tá? Um amigo meu tinha sido sequestrado um pouco antes, 2 meses antes de sair do cativeiro, por esse mesmo grupo, né, de ficar 63 dias preso. Naquele sequestro do Abílio Diniz, esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu, então, fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata.
Olha só, antes de escutar o Políbio, eu trouxe um documento aqui. Lula relembra sua atuação para o sequestrador do Abílio. Pode voltar ali, Melim, mas eu queria só falar, Gustavão e Políbio. Você sabia que esses meninos que esse criminoso falou, na informação aqui do jornal, eles estavam nada mais, nada menos, com armamentos pesadíssimos. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. A história desses meninos, deputado, é um negócio constrangedor. Eles já tinham cometido atos terroristas em outros estados, pertenciam a grupos terroristas de esquerda, eram ligados ao narcotráfico. Então, assim, o que a gente assistiu foi a confissão de um crime de forma escancarada e vergonhosa por parte de um candidato. Esse sujeito era para ter sido preso, era para continuar preso. Esse sujeito é um perigo ao país, é um perigo às leis brasileiras. Esse sujeito deveria estar preso, porque ele, vocês vejam, patrocina proteção a criminosos. Ou lembra do Batiste, que ele e o Tarso Genro deram um jeito de proteger aqui no Brasil? Terrorista, criminoso, assassino, matou pessoas pelas costas. Assassino, terrorista de esquerda da Itália, participante de brigadas de esquerda. Narcotraficantes, esses meninos que foram soltos aí, e a própria matéria, se o senhor olhar o título, deputado, é vergonhosa. Ação de Lula vira alvo de Bolsonaro. Vá pro diabo que o Carrega escreveu uma besteira dessa. Rapaz. Ação de Lula não, crime de Lula vira alvo de cidadãos de bem, que querem num país onde se cumpra a lei. Olha só, esses caras, esses meninos, que o sempre criminoso comentou, Políbio, incluía mísseis terra-ar, fuzis HK, granadas. Políbio Braga, como é que nós podemos acreditar nessas ditas pesquisas? Será mesmo que o povo brasileiro não tem noção nenhuma de que esse cara é um corrupto criminoso? E eu queria te escutar, Políbio, nos teus 81 anos, como pode um candidato a presidente da República ter orgulho de falar que pediu para sequestradores criminosos serem soltos porque fizeram greve de fome? Imagina se isso vira moda, Políbio. Olha aqui, ó, ele falou em greve seca, né? O Lula, não foi? Greve seca. O que resulta da greve seca? Não tomam água, não tomam líquido. Não tomam água, não tomam líquido. E se morressem, se morressem secos, seria maravilhoso para o país. Maravilhoso para a liberdade e para o cumprimento da lei. Ou seja, a greve seca conduz à morte, não é isso? Isso. Então é por isso que o Lula nunca fez greve seca, né? Esse não vai morrer seco nunca. Não é possível, assim, né? Agora, o Gustavo... Oi. Gustavo estava falando ainda há pouco aí no César Batista, protegido pelo Lula e pelo Tarso Genro, né? Aliás, o advogado dele era Luiz Roberto Barroso, né? Que é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ficou defendendo ele 10 anos lá nas cortes, alegando que ele era inocente, coitadinho. O César Batista agora está preso lá, cumprindo prisão perpétua pelo assassinato de 4 cidadãos italianos, né? Mas você sabe, Zucco, eu conheci o César Batista pessoalmente há 2 anos aqui em Porto Alegre. Sabe? Uma manhã de sábado, eu estava fazendo compras ali no Zafari Ipiranga, era um dia nublado, não, hoje até que está bom o dia, né? Mas um dia nublado, como aqueles típicos de inverno aqui do Rio Grande do Sul, sábado de manhã, 10 horas, eu ia saindo com a minha sacolinha ali do Zafari e dei de cara com um jornalista amigo meu, o Olides Canton, e aí eu perguntei, o que você está fazendo aqui, Olides, a essa hora da manhã? Ele disse, eu estou acompanhando o César Batista, que eu estou levando ele para Caxias do Sul, que ele vai falar lá para a militância lá de esquerda de Caxias do Sul. Eu digo, tá brincando, tu tá com o César Batista aí? Ele disse, tô. Digo, eu quero bater uma foto com ele, né? Eu sou jornalista também. Ele disse, eu não sei se ele vai gostar, hein? Aí eu digo, bom, vamos ver, vamos conversar. Aí eu fui lá, eu digo, e aí, César Batista? Aí ele disse, você que é aquele jornalista que vive falando mal de mim. Eu digo, não é verdade, eu só falo bem de ti. Eu nunca falo mal, né?
porque eu só falo a verdade sobre os crimes que tu tem cometido, mas nada mais além disso, disse para ele, né? E aí é triste, é revoltante, Políbio. A gente sabe que quem relativiza o crime colabora com ele, a gente sabe que este candidato, acreditem, né? Ele revela a sua índole moral, porque quando não tem punição, a gente demonstra que o crime compensa. A sua falta de índole moral, né? Exatamente. Falta de índole moral. E com o nosso presidente Bolsonaro, a gente tem que comentar que não passa a mão na cabeça de bandido e que a população está tendo mais acesso às armas agora. A gente está vendo a queda nos números de violência. Mas aí vem um cara desse, que uma hora se orgulha dizendo que pediu para sequestradores serem soltos, que outra hora fala que é inadmissível assaltantes de celulares serem presos. E a gente vê quantos e quantos casos aí, inclusive de homicídio, latrocínios, né, de criminosos que por um tênis ou por um celular matam as pessoas. Então, realmente, é importante a sociedade saber quem está do lado da polícia, quem está do lado da segurança pública, quem relativiza o crime. É muito importante, como o próprio Políbio comentou, e ainda temos alguns integrantes da segurança pública que apoiam esse cara, de forma... Agora, Zucco, eu acho importante duas coisas aí. Primeiro, sabe? Primeiro que esses jovens, entre aspas, aí, sobre os quais falou o Lula, eles, na verdade, não estavam fazendo um sequestro político ali, não, sabe? Eles estavam tentando tomar dinheiro mesmo, porque o sequestro era para fazer caixa, era para fazer aquilo que o PT fez durante os 16 anos, 13 anos de mandato deles, né? Ou seja, vamos fazer política, mas vamos roubar também, né? Também queriam roubar. Esse é o objetivo do sequestro do Abílio Diniz, né? Aliás, hoje eu vi uma declaração do genro do Abílio Diniz, né? Você sabe quem é que é o genro do Abílio Diniz? Vocês sabem, não? Não. É o candidato do novo presidente da República. Ah, é? É o Felipe Dávila. Hoje ele fez uma postagem nas redes sociais, no Twitter dele, contando esse episódio aí, indignado com o Lula, claro, né? E dizendo para ele aí o Lula e o PT sendo o Lula e o PT que nós sempre imaginávamos. Sempre do lado dos bandidos, dos ladrões, né? Cometendo crimes e protegendo crimes. Ele fala isso aí no Twitter dele, o Felipe Dávila, que é o candidato a presidente da República pelo Partido Novo e que é genro do Abílio Diniz, né? Ele conhece bem essa história aí, né? Agora, outra coisa que me chama muita atenção nas declarações do Lula é o modo com que ele enfiou o Fernando Henrique nessa história. Ora, mas olha aqui, ó, puxa vida, tia, nós somos 2 jornalistas aqui, aliás, 2 advogados também, né? E o Zucco militar, deputado, nós sabemos muito bem que o ministro da Justiça, ele não manda soltar ninguém, tia. Que história é essa do ministro da Justiça mandar soltar um bandido? Pior ainda, a conversa que ele teve com o Fernando Henrique, o Fernando Henrique dizendo, vai lá e diz para eles acabar com a greve seca, que aí eu solto eles. E o Lula disse, deixa comigo. Aí foi lá, mandou os caras parar com a greve, e o Fernando Henrique soltou os caras. Mas como que isso? Então, o presidente da República solta pessoas condenadas? Desde quando? Quer dizer, a não ser quando é por força da lei de perdão judicial, né? Não, não tem como, não existe esse negócio. Para mim, o que o Lula fez ali foi confessar um crime, mas também foi comunicar o crime do Renan Calheiros e do Fernando Henrique. Isso está passando batido, inclusive, hoje pela mídia. Ninguém está estranhando que o presidente da República tenha dito para o Lula, eu vou soltar ele, eu solto ele, se eles pararem com a greve. Não solta como o cara pálido, ele não tem autoridade para isso. Né? O que ele fez para poder soltar essa gente, entende? Então, essas coisas é que cada dia vão estranhando muito o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E o Zucco tem razão em relação às pesquisas, né? Mas eu quero até trazer aqui, para informação de quem está nos vendo aqui, as últimas pesquisas divulgadas nos últimos 72 horas aí pelo Instituto Paraná Pesquisas, né? Revelando aí uma ampla vitória do Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul,
nas intenções de voto em Santa Catarina, no Paraná, ontem, e hoje em Goiás. Quer dizer, ou seja, os institutos de pesquisa de intenção de voto, eles estão ajustando os seus números aí, estão se aproximando dos números reais que nós conhecemos e que sabemos que não são nenhum desses que estão sendo apresentados aí. Só para finalizar essa partezinha aqui, eu queria dizer o seguinte, que em relação ao que o Lula vem dizendo, ao que a imprensa vem colocando, o importante é a registrar sempre, eu acho que isso é uma tarefa que nós devemos fazer, é que nós estamos falando aí de um ex-presidiário, de um corrupto, do líder do esquema de corrupção mais pavoroso que existiu na face terrestre até hoje, que é esse sujeito aí. É desse corrupto aí e da organização criminosa dele, o PT, que nós estamos falando. Nós temos que lembrar sempre isso para as pessoas. Quem é que segue um ladrão? Quem é que pode ficar batendo palma para um ladrão, mesmo ele sendo político? Quem é que faz uma coisa como é que pode uma pessoa que está nos vendo aí, sabendo que o líder deles é um ladrão, ficar do lado desse ladrão? Olha, ou esse sujeito é completamente hipócrita e descarado, ou é um fanático daqueles de última, assim, não tem outra opção, né? Porque gente séria não pode se submeter à liderança de um ladrão como Lula e depois até votar num canalha como esse, né? E ainda vem aquela pesquisa aí do XP a respeito de quem que eles consideram a pessoa mais honesta do Brasil, e o resultado da pesquisa é de que a pessoa mais honesta do Brasil, segundo a pesquisa da XP, é quem? O Lula sobre o Bolsonaro. Quer dizer, o Lula é considerado, por esse instituto de pesquisa contratado pela XP, considerado como uma pessoa mais honesta. Olha, vá ter desonestidade assim, a gente quer dizer um palavrão aqui, viu, tia? Mas não dá para conviver com essas coisas aí, sabe, tia? Gustavão, eu vi que tu fez um vídeo, e até o Vécio Melo tem aquele vídeo falando sobre essa questão da Petrobras. Acho que todos estão acompanhando que, mais uma vez, a Petrobras está nos decepcionando com tantos lucros, e agora o nosso presidente acionou a Câmara dos Deputados Federais, que eu espero que o seu Arthur Lira cumpra a palavra, ajude na abertura da CPI, e que possamos realmente entrar a fundo nessa gestão que está decepcionando, que está roubando o povo brasileiro, porque é inadmissível. Sabemos que a pandemia foi muito ruim, sabemos que muito foi afetado na economia, mas o Gustavo vai falar agora que é importante, quem está nos assistindo, quem está vendo essa live, não há justificativa para o preço dos combustíveis ser esta pouca vergonha que chega nos postos de gasolina. Não é isso, Gustavo? É a ganância, né, deputado? É a ganância. Esse vídeo foi recortado, não fui eu que fiz, foi recortado do programa Atualidades Pampa, da TV Pampa, e alguém recortou o meu comentário e colocou no ar, que já passou de 2 milhões de visualizações no YouTube. Está viralizando, eu vi também hoje. Eu não faço isso, não tenho esses vídeos, coisa e tal, mas alguém corta e coloca no ar o comentário específico. Bom, a minha posição é bem clara desde sempre, né, deputado? Não é de agora. Eu fico assustado com o volume de lucro que a Petrobras distribui em plena pandemia para os seus acionistas. Os salários astronômicos pagos aos seus diretores, alguns com 6 dígitos antes da vírgula, salários incompatíveis com a realidade brasileira, já tinham à disposição da direção da Petrobras. Para aí, quem está pagando isso sou eu na bomba da gasolina. Não dá mais para pagar isso. O presidente, ele tem, digamos assim, por ser o controlador acionário, ele tem poder sobre a Petrobras, mas é um poder limitado, porque existe um conselho de administração, existem os diretores, enfim. Alguma coisa me diz que tem que dar uma olhada no segundo, terceiro, quarto escalão. Tem sindicato lá dentro agitando, tem sindicato de petroleiro divulgando nota de que vai faltar diesel no Brasil, assim, é notável, é perceptível de que existe lá dentro algum tipo de complô, de sabotagem. Porque não pode uma empresa distribuir o maior volume de lucro no planeta entre as petroleiras para os seus acionistas, num ano em que o brasileiro está desesperado, saindo de uma pandemia e tentando pagar as contas.
Isso é imoral. Ah, mas aí vem a turma dos liberais. Mas é privatizar, né, liberais. Gustavão? Eu acho que aqui o Antônio Marek comentando, ele e outros, nós temos que privatizar a Petrobras com essa pouca vergonha que está acontecendo. Chega. Tem que privatizar. Aí vem aquela crítica. Ah, mas vai privatizar, então vai transferir o monopólio privado. Não. Tem que privatizar fracionando e abrir o mercado brasileiro. Deixa outras petroleiras entrar, deixa mais gente vender. Ah, o petróleo é nosso. Não é e nunca foi. O petróleo foi do PT, que roubou escancaradamente quando esteve no governo. Gente de outros partidos roubaram escancaradamente quando estiveram no governo. É dos seus acionistas, que têm lucros astronômicos sempre. O rombo do PT é nós que estamos pagando na bomba, mas o lucro dos acionistas está garantido. O lucro da diretoria, os bônus da diretoria, está garantido. Não dá, gente. Não dá, vamos acordar. Aí vem aquela história de, meu patrimônio. Que patrimônio brasileiro, rapaz? Não tem patrimônio nenhum. É uma máquina de explorar o brasileiro. Está mais do que na hora de privatizar a Petrobras. Fraciona, regionaliza, fraciona, divide por área de prospecção, área de refino, área de produção, desenvolvimento tecnológico, fraciona e vende, porque não dá mais. Toda a paciência com a Petrobras já foi dedicada. A gente tem custos constrangedores, o presidente se irritou, pediu à Petrobras a planilha de custos. Até hoje não recebeu. Está querendo receber a planilha. Então, assim, a paciência terminou. Chega de lucro astronômico. Bom, a empresa privada tem que dar lucro, compreendo. Mas, por favor, não venham liberais me dar lição de moral. Vão pro diabo que o carregue. Porque a diferença entre liberalidade e libertinagem é um fio muito tênue. E nós estamos hoje na fase da libertinagem. A Petrobras tem o povo brasileiro como refém. E está fazendo o que quer e o que bem entende com o preço do combustível. E eu vou concordar, de lucro. E eu vou concordar com o Gustavo, com o Políbio e com a nossa Neiva Rolim. Concordo com a Petrobras, quer derrubar o presidente. Só pode ser isso. É inexplicável a quantidade de aumento, é inexplicável como há uma má vontade. Então, nós vamos fazer, eu estou acompanhando também alguns grupos parlamentares, vamos fazer sim uma CPI, vamos ver o que está acontecendo, e eles não vão conseguir, Políbio, afetar a campanha do presidente Bolsonaro. Não vão conseguir. Gente, agora nós temos uma outra pauta que, para mim, é uma pouca vergonha, já começo falando assim, que é o que aconteceu agora com o ex-governador Eduardo Leite, que mesmo tendo a ciência, porque eu fui um dos que votei, deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está até o meu escrito aqui. Nós votamos, Políbio e Gustavo. Nós votamos na Assembleia, foi sancionado a lei, né? Porque ele tinha uma expectativa de direito e não direito adquirido, pois quando a lei foi revogada, ele não tinha condições de benefício. A pensão se aplicava a ex-governadores, inclusive pensão que em inúmeros estados é tratado como inconstitucional e não é pago. Posso citar Maranhão, Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná. Agora, além de ilegal, é imoral. Não só pelos seus 37 anos, mas por ele saber que não poderia, de maneira nenhuma, até porque foi ele que sancionou, em 21, uma lei que acabava com a pensão para ex-governadores. Então, e lembrando, né, esta lei feita pelo um deputado do partido dele, que é o Pedro Pereira, que já tiveram outras tentativas, outras alternativas. A própria OAB, e o Gustavão deve lembrar, ingressou com uma ação desde 2011, declarando inconstitucional essas pensões. Eu queria muito escutar vocês, porque eu sei que vocês estão a par, mas fica aqui que nós já temos
E aí não vem falar, não, ninguém está falando em oposição, em campanha eleitoral. Eu acho que o ex-governador teve algumas ações à frente do Estado que foram importantes, as reformas feitas com o apoio da Assembleia, mas falar que queria privatizar, que não iria privatizar a Corsã, privatizou. Não admitir que o recurso que ele ganhou do governo federal, do presidente Bolsonaro, foi usado para pagar salário atrasado. Segunda mentira. Agora, terceira, que não concorreria à reeleição. Vem cá, Políbio e Gustavo. O que esperar mais deste pré-candidato? E aí, Gustavo? Olha, eu não tenho mais. Na verdade, há muito tempo eu não espero mais nada, Eduardo Leite. Há muito tempo eu não espero mais nada. Porque você tratar o Rio Grande do Sul como plano B, segundo plano, quer dizer, se eu não arrumar nada, então eu vou concorrer ao Rio Grande do Sul. Vai ter uma turminha aí que vai votar em mim. A gente sabe que a turma do Valão lá vai apoiar, porque tem uns colunistas lá, né? Os colunistas lá, que a turma do Valão vai deitar e rolar agora. Eduardo Leite vai ser a coisa mais querida do mundo. Não é, não. Foi um péssimo governador. Comprometeu a nossa economia. Engana. Usou dinheiro da saúde para pagar salário. E agora quer dizer que colocou a economia do Rio Grande do Sul em ordem. Forçou a barra para a gente assinar essa renegociação da dívida lá. E sabe, não dá. Esqueçam o Eduardo Leite. Eduardo Leite não tenho mais paciência de ouvir. Para mim, a única diferença entre ele e o Lula é que o Eduardo Leite, para mim, é um cara honesto. Até agora não se tem nada que prove desonestidade da parte dele. Mas, politicamente, para mim é da mesma vertente. Absolutamente insignificante e que não merece mais atenção, porque ao longo do tempo, pelo que diz e pelo que fez, já deixou bem claro o que vai fazer com o Rio Grande do Sul. Antes de avançar aqui, deixa eu só dar uma informação triste para a democracia na América Latina. Acabou a apuração lá na Colômbia. Gustavo Petro, ex-terrorista, ex-FARC, acaba de vencer as eleições na Colômbia. A Colômbia acaba de cair na mão das Farc. Um terrorista vai ser o novo presidente da Colômbia. Preparem-se, porque a gente vai ter problemas lá na fronteira amazônica. As Farc agora vão aliado do Maduro, né? Ali na Venezuela. Sim. E do Boric no Chile. Olha só que triângulo, hein? Olha a turminha que está se formando na América Latina. Mais Argentina, Bolívia. Argentina, Bolívia, agora dinheiro. Colômbia. O Maduro mandou dinheiro, financiou a campanha dele, coisa e tal. Todo mundo sabe que o Maduro despejou muito dinheiro nesse candidato. Prepare-se, o Brasil vai precisar reforçar e muito as nossas fronteiras, porque a esquerda, o comunismo, está avançando no Cone Sul. Não, e eles se reforçam muito a partir de hoje, na própria eleição aqui no Brasil, você pode ter certeza, viu? Eu quero saber o que vai acontecer, porque o Brasil, os Estados Unidos têm uma base militar na Colômbia. Como é que vai ser agora? Os americanos vão ter uma base militar num país comunista? Um país terrorista? Um país narcotraficante? É isso? Políbio, com a palavra do governo dos Estados Unidos. Antes de te escutar aí sobre a nossa última pauta, realmente isso é no mínimo preocupante, a gente enxergar esse movimento da esquerda em outros países, mas preocupante porque a gente, como cidadão, vê a Argentina cada vez mais se afundando, a Bolívia da mesma forma, agora a Colômbia entrando para o mesmo buraco. Mas voltando à pauta, a OAB ela qualifica o benefício como injustificável privilégio, entende que a medida pode transformar o mandato eletivo atividade temporária e de doação e conclui, além de ser uma prática não republicana, que fere o princípio da moralidade administrativa. E o juiz, senhor juiz Fernando Carlos Tomasi Diniz, ele entendeu como ponderáveis os argumentos da ação movida e já antecipou, né? Caso a ilegalidade do pagamento seja verificada, os valores recebidos por ele deverão ser devolvidos aos cofres públicos. Não será aceita a ligação de recebimento de boa-fé. Mas fica muito claro aqui, eu quero escutar, Políbio, o quão negativo foi essa ação.
porque ele, como governador, sancionou uma lei da Assembleia Legislativa em 2021, sabe que não poderia receber, está tendo aí, de forma muito frágil, uma resposta da PGE, que será dada, inclusive, amanhã, de forma oficial. Mas eu queria te escutar, Políbio. Tu que já teve alguns problemas, inclusive, né, por criticar ou por falar a verdade, qual o teu posicionamento diante de tanta mentira e desta imoralidade agora que aconteceu? Olha, o Gustavo, sabe, como jornalista, até como advogado, que as informações que são veiculadas pela imprensa, o conteúdo delas, elas são muito prejudiciais quando são mentirosas, muito prejudiciais, né? Mas elas, às vezes, são, na minha opinião, acho que o Gustavo vai concordar, mais prejudiciais ainda quando são meias-verdades. E pior ainda quando as verdades são sonegadas, né? Então, quem está nos vendo aqui e ouvindo deve prestar muita atenção quando está lendo uma informação, está escutando, está vendo, para ver quem é que botou aquele jabuti em cima da árvore, porque jabuti não sobe em cima da árvore. Entende? Então, em relação a esse caso aí do ex-governador Eduardo Leite, é preciso que se coloque as coisas como elas são de verdade, sabe? Transmitir informação. Eu, desde o primeiro momento, quando houve a denúncia de que ele estava recebendo esse dinheiro, porque ninguém sabia, né, Zuco? Na Assembleia, alguém sabia que ele já tinha direito a essa pensão e estava recebendo esse dinheiro? Não, a gente acaba... E eu recebi essa informação realmente com sexta-feira, né? Porque a gente não imaginava. O cara que sancionou a lei, como é que ia ter? O cara assina uma lei dizendo que não é para pagar pensão e no dia seguinte ele pede pensão e recebe o dinheiro, né? Bom, então o que aconteceu? Eu, a partir daquele momento, eu passei a informação de imediato quando eu recebi, né? Mas a partir daquele momento eu passei a examinar a legislação, examinei com atenção o texto integral da ação popular ajuizada aqui no Foro de Porto Alegre na sexta-feira. Depois eu examinei com atenção uma outra ação popular também integrada pela vereadora Barta aqui de Porto Alegre, né? Também sobre o mesmo assunto, né? Pedindo, inclusive, tutela antecipada no caso de ações populares. Aí, né? E depois eu li o despacho do magistrado a respeito de uma dessas ações populares aí, concedendo 24 horas para que o governador, ex-governador, explicasse como é que está recebendo esse dinheiro, entende? E exigindo que a Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Estado, também se manifestasse a respeito disso. O magistrado deu 48 horas. Eu vou dizer para você uma coisa seguinte, tio. Faltou coragem para esse magistrado, entendeu? Ele podia e devia ter ousado mais. Ele devia ter cancelado de imediato, de plano. Devia ter concedido a tutela antecipada, mandar o Eduardo Leite devolver o dinheiro que recebeu, na minha opinião, ilegalmente. E não é porque a lei aprovada por vocês, deputados estaduais, tenha cortado esse benefício. Não é por isso. Porque a lei é clara, ela corta o benefício. Mas o mais grave de tudo, que as pessoas às vezes não estão sabendo, talvez as pessoas que estão nos vendo, mas com base no que ele fez isso aí? Lá no apagar das luzes do governo dele. Como é que ele pede e recebe? Como é que a Secretaria da Fazenda paga isso aí? Se é contra a leges, né, o Gustavo? É um absurdo. É um absurdo, Políbio. Mas fez isso, deixa eu explicar para vocês, porque fez isso baseado num parecer, olha só, hein? Num parecer da Procuradoria-Geral do Estado, dizendo que os 6 governadores e o governador em exercício até a promulgação da nova lei tinham direitos adquiridos. O parecer diz simplesmente isso aí. Como eles tinham direitos adquiridos, então a lei não vale para eles, entende? Não vale. Baseado num... Olha, parecer... Pessoal que está nos vendo aqui, não tem força de lei porra nenhuma, entendeu, tio? Cumpre quem quer parecer, tá? Eu duvido que o Procurador-Geral do Estado, na segunda-feira, vai ter o topete de dar uma explicação para o magistrado
desse tipo de caráter, de conteúdo que tem nesse parecer da Procuradoria-Geral do Estado, entende? Eu estou convencido de que o magistrado que está com essa ação, ele vai conceder a tutela antecipada, vai cancelar os pagamentos daqui para frente para o Eduardo Leite e vai mandar ele devolver esse dinheiro, a bem do bem público. Eu estou convencido de que ele vai fazer isso aí. Alguém me disse hoje, mas ele recorre depois para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, e vai acabar ficando tudo como dantes no quartel de Abrantes. Pode ser, mas nem por isso nós vamos deixar de fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui, que é de esclarecer a população do Rio Grande do Sul, principalmente num momento em que uma personalidade como essa, um jovem de 37 anos, se arroga o direito de receber uma pensão no valor de praticamente 40 mil reais por mês, que é o que ganha um desembargador estadual aqui no Rio Grande do Sul, entende? Então, a história contada com poucas palavras é isso aí, é essas informações que eu queria passar para vocês aí, de alguém que está lendo assim atentamente todos os conteúdos, inclusive das ações propostas em juízo e das decisões que são tomadas pelos magistrados a respeito desse assunto aí. Eu acho que tem um aspecto que nós temos que destacar, viu, Políbio, que é o seguinte: o governador, a defesa dele já está pronta, ele vai apresentar o parecer da PGE, enfim. Agora, o parecer da PGE é bem criativo, né? É bem criativo. O parecer da PGE é de desentortar a banana, é aquele negócio, usar a interpretação extensiva e analogia em direito administrativo, na minha opinião, é você tomar uma decisão e depois buscar qualquer fundamento que der para justificá-la. A PGE que vai ter que responder. Se a justiça considerar ilegal, a PGE é que vai ter que responder, porque a PGE deu um parecer que vai servir de defesa para ele. O governo do Estado do Rio Grande do Sul e vai ter que se cuidar para não incorrer em crime de responsabilidade. O Procurador-Geral do Estado que se cuide. Pois é, o governo do Estado do Rio Grande do Sul e o senhor Eduardo Leite vão apresentar na sua defesa o seguinte: olha, eu tenho um parecer dizendo que o pagamento é legal, está aqui, ponto, se virem. Acho que o ilustre magistrado vai ter que intimar a PGE para justificar. E alguma coisa me diz que esse parecer tem um caráter extremamente criativo. Nós amanhã estamos acompanhando, eu vou na Assembleia também, não só entrar também com o mesmo pedido, Políbio, mas nós vamos agora acompanhar o que vai ser dito pela PGE. Nós temos lá uma frente parlamentar de combate a privilégio, nós vamos entrar em contato com a própria PGE, em contato com estas bancadas para saber o resultado desta imoralidade. Gente, eu vou pedir para vocês ainda... Agora, isso aí apenas o que o Eduardo Leite está fazendo, esse jovem de 37 anos, isso apenas comprova toda essa série de imoralidades que ele vem praticando aqui, cujo conteúdo mais importante ocorreu durante o próprio combate à pandemia, aí, com aquelas medidas de restrições a movimentações individuais e econômicas, né, que ocorreram aqui no lockdown seguidos, perseguições de empresários, prisões de pessoas, confinamento das pessoas dentro de casa, né? Chegou ao ponto, num determinado momento, que eu já estava com medo até de sair, porque só faltava ter um comando de caça aos velhos aqui em Porto Alegre para meter a gente na cadeia. Era que mais ou menos o que estava acontecendo. Quer dizer, é esse sujeito agora que vem a público aí pedir voto, né? Fora esse vexame nacional que ele deu aí ao renunciar para ser candidato a presidente, participar de prévias no PSDB, dizendo que ia respeitar o resultado e não ter respeitado o resultado, depois ter se desmentido a respeito de ser candidato ou não ser candidato, e aí fica com esse jogo de palavras aí nesses veículos de comunicação do Valão ali, dizendo que aqui eu não sou um governador candidato, eu sou um candidato a governador. Eu não sei o que ele acha que está enganando ele. Esse sujeito aí deve estar achando que todo mundo é idiota aqui nesse lado da América Latina, né? Olha, gente, eu quero passar para vocês também, até porque eu e o Gustavo, já acho que umas 3 ou 4 lives nós comentamos sobre a iniciativa do TSE em convidar as Forças Armadas
Eu vou pedir para o Melo colocar. Melo, coloca agora a última do TSE de, mais uma vez, retificar o convite de uma reunião que vai acontecer amanhã. Não sei se está no ponto aí, Melo. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa que eu coloco aqui, vamos lá. Cabe à Comissão de Transparência da Justiça Eleitoral discussões técnicas sobre o processo eleitoral deste ano. Na última semana, o militar havia solicitado ao ministro uma audiência entre técnicos das Forças Armadas e da Justiça Eleitoral para discutir sugestões sobre o sistema de votação brasileiro. Esta é uma apuração do Gustavo Uribe junto com a Gabriela Coelho, e o Uribe está aqui hoje para contar, então, e falar um pouco sobre essa insistência desse grupo em abordar, de fato, integrantes da Justiça Eleitoral. Mas olha só, eu quero fazer um comentário sobre essa fala. Até porque depois a CNN deu uma debochada dizendo que, na verdade, o Fachin estaria dando um cala-te-boca. Vai lá no grupo, mas eu não quero falar contigo, ministro da Defesa, mas vai ter uma reunião de grupo que tu pode participar. Então, Gustavo, a gente conversa já em algumas lives aqui. Mais uma vez, eles sinalizam que querem escutar os técnicos que trabalham de forma séria, né? O pessoal que trabalha na área de cibernética de segurança, que plotou algumas oportunidades de melhoria. Amanhã vai ter uma reunião, mas eu espero que não haja novamente um deboche ou um descaso das orientações e indicações das Forças Armadas em relação ao pleito deste ano de 2022. E agora, amanhã de tarde, tem uma reunião entre grupos técnicos e eu espero que o desenrolar seja realmente uma congruência de ações para que se torne totalmente, plenamente transparente as eleições desse ano. Não é isso, Gustavo? O problema todo está no fato de que uma nota divulgada pelo ministro Fachin diz que algumas das sugestões do Exército serão utilizadas em outra oportunidade, não nessa. Em outra oportunidade. O que para mim deixa bem claro. Olha, Políbio, você fazendo 81 anos, quantos anos você tem de jornalismo, Políbio? Me ajuda. 60. 60 anos de jornalismo, muito bem. Eu tenho bem menos. Eu tenho 45 de jornalismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem bastante também. Eu acho que que eu tô às portas de 67, né? Políbio, se a gente somar os nossos 105 anos de jornalismo, a gente tem muito a mostrar para as pessoas o que acontece nos bastidores da política. Então, ninguém me convence que não estão preparando alguma coisa às portas da eleição. Já fizeram isso em 1989 com o Silvio Santos. Mesma coisa. Na corte, lá foi decidido no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da época, o Rezec, Francisco Rezec, no dia seguinte que cassou a candidatura do Silvio Santos, na véspera da eleição, ele, a pedido do Collor, ele virou o quê quando o Collor ganhou logo em seguida? Ministro das Relações Exteriores. A chicana que eles usaram naquela época é uma das alternativas que o Tribunal Superior Eleitoral tem nesse momento aqui, que é impedir o registro da candidatura do Bolsonaro, alegando qualquer motivo aí na última hora, né? Claro que o Silvio Santos na época não tinha condições de botar 3, 4, 10, 20 milhões de pessoas na rua para tocar um bafo quente, né? Agora é bem diferente agora, né? Bem diferente. A sensação que eu tenho é que eles querem tocar fogo no país. Porque vamos deixar bem claro, o povo não a sensação que nós devemos ter é de que eles querem botar o Lula, eles já fizeram tudo. Eles já tiraram o Lula da cadeia, anularam os processos dele, deixaram ele ser candidato, agora querem eleger ele e entronizá-lo. Esse o objetivo deles. Eles querem voltar ao mando do eixo do mal, como era antes do Bolsonaro assumir. É isso que eles querem. Essas forças todas estão unidas nesse momento aí, né? E o cavalo de batalha deles aí, ou o cavalo de Troia, é o Supremo e o TSE. Não tenha dúvida, né? Agora, o Fachin, nessa manifestação de hoje aí dele, aí, reiterando o convite, entre aspas, às Forças Armadas,
Eles estão amarelando, viu? Ele está amarelando. Ele, depois da chapuletada que ele levou, ele está amarelando. Mas eles têm que... Pô, quase que eu digo um negócio aqui a respeito das esposas dos brigadianos, antigamente, como é que se falava, né? A sensação que eu tenho é que, porque motivo vai faltar, o PT vai entrar com trocentos pedidos, mais outros está entrando todo aí, dia, está todo dia entrando. Né? Todo dia entra com alguma coisa. Tudo que o STF ou o TSE tem que fazer é tirar um desses pedidos da gaveta e dizer, olha, está deferido. Pronto. Então, nada... Mas não vai ter, não tem condições objetivas e subjetivas, nem políticas e nem sociais para eles fazerem isso aí. Não tem. E eles não vão passar. Eles estão tentando e vão tentar de tudo e não vão levar. Mas não vão levar mesmo. Porque não se trata apenas de pessoas como nós que estão enxergando isso desde o primeiro momento. O povo brasileiro, na sua imensa maioria, está percebendo claramente as mudanças que estão ocorrendo nesse país, sobretudo em relação ao combate à corrupção. Um governo que pode chegar ao seu final de mandato sem dizer que não ocorreu nenhuma corrupção sistêmica no seu governo, ao contrário do que aconteceu em toda a história do Brasil desde 1500, só isso aí já justificaria o apoio total da população brasileira a esse governo aqui. Mas, além disso, é um governo que está encerrando um ciclo baseado na corrupção, no patrimonialismo, nos favores, entende? Mudando para um país mais moderno agora, onde prevaleça a meritocracia, né, e a competitividade. Isso tudo está sendo construído aos trancos e barrancos, mas está sendo construído. As pessoas estão enxergando isso aí, Gustavo. Eu acho que, não sei se vocês percebem isso nessas andanças, vocês pelo interior do Rio Grande do Sul, mas eu percebo isso claramente nas milhares de mensagens que eu recebo todos os dias. Não é... Olha, quando eu vejo uma vovó do Zap, inclusive na minha casa, das 7 da manhã até a meia-noite, sem ninguém mandar, sem ninguém pagar, fazendo campanha, feito uma desesperada em favor do presidente Bolsonaro e da nossa causa, eu confio em que realmente nós vamos ter eleições limpas aqui no Brasil. E se não tivermos, as coisas não vão ficar por isso mesmo. Com certeza. Com certeza. Pessoal, quero aproveitar também, Melinho, coloca o vídeo do evento de amanhã, que é importante para nós. Coloca o vídeo aí para a gente poder divulgar um evento que vai ocorrer lá na Assembleia Legislativa. Tá na mão aí? Olá, meus amigos atiradores. Eu venho fazer um convite no dia 20 de junho, segunda-feira, aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, 18h30, no auditório Dante Baroni. Teremos uma audiência pública sobre o projeto de lei 286, que reconhece o risco e a efetiva necessidade do porte de arma para o atirador desportivo. Teremos a presença de Onyx Lorenzoni, Marcos Polon, César Melo, Galardão. Vai ser muito importante a participação de todos vocês. Em breve, inscrições nas redes sociais. Aguardo todos vocês. Até lá! Por que eu botei esse vídeo aí, Gustavão? Tu que é um atirador também. Amanhã nós teremos aí uma audiência pública de um projeto de lei de minha autoria, Políbio, como eu disse, que reconhece o risco à atividade do atirador desportivo. O nosso presidente Bolsonaro já avançou muito nas pautas da flexibilização do uso da arma de fogo, mas estamos aí também em alguns estados, inclusive essa lei já foi aprovada. Aqui tem um pouco de... Tá tendo ainda uma reação, principalmente da esquerda, porque de forma hipócrita e demagógica, eles acreditam que nós não devemos armar o cidadão de bem, mas o vagabundo pode, né? O criminoso pode. Então eu convido todos vocês amanhã, por volta de 18h30, 18 horas, 18h30, quem puder ir lá no Dante Baroni, aqui na Assembleia, teremos alguns especialistas falando na audiência pública que trata sobre o projeto de lei 286. Então, são todos convidados. Gustavo Vitorino, suas palavras finais, meu irmão. Olha, uma alegria sempre. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse domingo. Obrigado, Políbio, pela presença. Mais uma vez, feliz aniversário, parceiro. É uma alegria. Você dignifica a nossa profissão de jornalista. E eu sou assumidamente seu fã. Você é um exemplo para todos nós. Então, ter você aqui com a gente é sempre um motivo de alegria. Obrigado.
feliz aniversário, e certamente o deputado Zucco vai concordar comigo. Esse programa, essa live, é em homenagem a você e a quem nos acompanhou. Uma boa noite, obrigado, bom domingo. Exatamente. Hoje chegamos aí praticamente 2.000 patriotas que nos acompanham. A gente está com uma média muito boa. É uma live que durante a semana também é muito repercutida. Então eu peço que vocês... eu mesmo publico. Eu boto todo dia no meu blog, no dia seguinte. Obrigado. Políbio é fera. E olha, com certeza eu quero que vocês compartilhem essa live. Não saiam ainda. Tem um vídeo muito especial sobre escola cívico-militar que eu vou pedir para o Melo passar depois das palavras do Políbio. Políbio, muito obrigado. Parabéns pelo teu aniversário. Tu é um craque, 81 anos de muito profissionalismo. Tu é um exemplo aí para muitos jovens como o Gustavo Vitorino. E eu quero te agradecer por tu sempre comparecer quando a gente convida. Sabe que a gente tem um carinho muito grande. Muito obrigado. A palavra está contigo, nosso mestre Políbio Braga. Pois olha, para mim foi um prazer muito grande ter participado novamente aqui com o Gustavo, contigo, Zucco. E como eu já te disse várias outras vezes, você... Ordem dada, como é que é? Ordem cumprida, é isso? Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Então, eu sempre cumpro essa missão aqui, mas é com um enorme prazer ver que eu estava sempre conversando com vocês aqui. Não é todo dia que dá para conversar com pessoas corajosas, destemidas e cultas como vocês aí. Muito obrigado. Até a próxima. Acompanhe um vídeo sobre Escola Cívico-Militar. Ficou muito legal o nosso vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Domingo que vem, eu e o Gustavo Vitorino estaremos aqui pontualmente, 19 horas, com muito respeito, com muito carinho, com muita admiração a cada um de vocês. Boa noite. Melhor continente. A Escola Cívico-Militar é a minha lei de maior abrangência. Nem tenho como esconder o meu entusiasmo. Os resultados são incríveis e os eventos de lançamento ou de entrega de uniformes não deixam dúvida da empolgação dos alunos e das comunidades. As escolas cívico-militares fazem o resgate de valores cívicos que estavam perdidos. Boa educação, disciplina, responsabilidade, além daquela dupla que não pode nunca ser separada, direitos e deveres. Por isso que ela é uma escola cívico-militar. O melhor é que tudo isso volta ao ambiente escolar naturalmente, por meio do exemplo dos monitores, por meio das regras de comportamento definidas com a comunidade escolar. E também através da meritocracia. Os alunos são reconhecidos tanto pelas boas notas quanto pela atitude com os colegas e professores. Assim, eles também se tornam exemplos para seus colegas. Tudo isso já está acontecendo. Temos mais de 50 escolas cívico-militares no modelo estadual aqui no Rio Grande. A maior prova do sucesso das escolas cívico-militares é a esmagadora aceitação da comunidade, seja nas votações com mais de 90% de aprovação, na alegria contagiante dos alunos ou no orgulho dos pais. Sou pré-candidato a deputado federal, com os mesmos princípios de sempre: pátria, dever e honra. Fala, Zucco. Ô, meu presidente! Você nem falou, hoje tu é cadete e tá no Fiesp, até 5 da tarde na rua, falou, cara? Até 5 da tarde na rua, obrigado, meu presidente. Tá na rua, não tem almoço não, é pouco mortadela, hoje vai pro pau aí. Muito obrigado de coração. Valeu. Em primeiro turno. Boa sorte, Zucco. Até mais. Pra nós, obrigado.
Deputado Zucco, obrigada. Obrigada, deputado. Deputado estadual, Tenente Coronel Zucco, proponente da homenagem, amigo, irmão que a vida me deu há tanto tempo. Eu vi com tanto orgulho nascer para a política, prestar relevantes serviços ao nosso país e que tem contribuído muito, todo o tempo, de forma incansável, diuturna, e só nos dá realmente alegria. Então esse aqui é o Zucco, podem contar com ele. O Brasil precisa de hierarquia e disciplina. É o capitão Jair Bolsonaro, o coronel Zucco aqui no mês ideal aqui, ok?